dia, caros colegas. Bom dia. O presente trabalho será discutido sobre a Corte Internacional de Justiça. Com sede em Haia, na Holanda, a Corte Internacional de Justiça é considerado o órgão jurisdicional mais importante da Organização das Nações Unidas. Foi criada em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Estabelecido pelo seu artigo 7 da Carta das Nações Unidas, possui como seu tribunal antecedente o Tribunal Permanente da Justiça Internacional. Criada em 1920 pela Liga das Nações, a Corte Internacional de Justiça iniciou seus trabalhos em 1946. O Tribunal de Justiça é composto por 15 juízes. Será apresentado um caso concreto onde teve a intervenção da Corte Internacional de Justiça. O caso trata de uma intervenção militar através de bombardeios e lançamentos de mísseis, chamada Operação Força Alinhada, realizada pelos países da OTAN, com apoio direto dos Estados Unidos. Tal operação faz parte da Guerra de Kosovo, cuja disputa era entre separatistas de origem albanesa e o governo central da Iugoslávia remanescente. Porque depois da Primeira Guerra Mundial houve a dissolução do comunismo e em parte da Iugoslávia. Era comandado por Milošević. É importante ressaltar que, de acordo com o artigo 36, parágrafo 2º do Estado da Corte Internacional de Justiça, que o Estado da Iugoslávia declara estar em condição de reciprocidade, reconhecendo a competência do referido tribunal em todos os litígios emergentes ou que possa insurgir após a assinatura da declaração, exceto nos casos em que as partes acordarem outro método de solução pacífica. Embasada pelo artigo 40 da Corte Internacional de Justiça, a Iugoslávia alegou ter os Estados Unidos violado vários compromissos em relação à solução de conflitos. O primeiro compromisso observado foi quanto à não utilização de força no momento em que os Estados Unidos bombardearam o território daquele Estado. Em decorrência do bombardeamento, violaram também o compromisso de poupar a população civil e seus pertences, poupar os monumentos históricos, monumentos culturais, entre outros que mostram a cultura daquele Estado. Principal compromisso violado foi a não intervenção em assuntos internos daquele Estado. Dando continuidade aos fatos apresentados, defendeu a Iugoslávia que os Estados Unidos teriam bombardeado refinarias de petróleo e fábricas de produtos químicos, causando graves danos ao meio ambiente. Violaram ao mesmo tempo os compromissos da não utilização de armas proibidas. A Iugoslávia reclamou da utilização de armas por parte dos Estados Unidos, contendo urânio empodrecido, que gerou graves danos à saúde do povo iugoslavo. A decisão da Corte foi-se: após a entrada do requerimento de uma medida cautelar contra os Estados Unidos, com os fatos que requeriram de evidência, a requerente aponta um número crescente de mortos, um risco de exposição de gases tóxicos, falta de água, desemprego, destruição de rodovias e ferrovias, dentre outros, para justificar a necessidade urgente do julgamento da Corte. A medida tem como objetivo cessar fogo e deverá abster os Estados Unidos de qualquer ameaça e uso de força contra a Iugoslávia. A Corte, após a audiência e nomeação do juiz ad hoc, analisou o pedido cautelar da seguinte forma: a preocupação com a tragédia, as circunstâncias dos conflitos, a consciência dos seus propósitos e princípios, deveria atuar de acordo com suas obrigações. Apesar de tudo isso, a Corte declarou-se incompetente para julgar o conflito. Sua alegação foi que os Estados Unidos apresentou uma reserva contra essa disputa. Ao final, o tribunal decidiu, por 12 votos a 3, rejeitar a liminar. Concluindo o caso concreto, quando se fala em Corte ou Tribunal de Haia, é da Corte Internacional de Justiça que se trata. A instituição recebe esse título não por pouco. Nos últimos 60 anos, protagonizou questões importantes que ajudaram a definir o mundo moderno e o conceito de nação.